E hoje eu estou aqui, na beira de um pequeno riacho, para te contar sobre um avivamento novamente. Mas esse avivamento teve proporções tão grandes que chegou a limpar as águas dos rios e chegou a trazer de volta peixe para os oceanos. Incrível, né? Então, para a gente falar desse avivamento, nós vamos fazer esse desenho aqui, essa pintura. É uma mistura de aquarela com lápis de cor. Aqui tem o material, meu papel que eu colei, né? E aí dos ladinhos vai ficar aquela margem branca, água, guardanapinho, a borracha, pincéis, lápis e lápis de cor. Lembrando que papel de aquarela, né, deve ser um papel separado e específico. Esse daqui é uma boa opção. Primeira coisa que eu quero te ensinar é a desenhar os peixinhos. A gente faz um arco aqui e ele aumenta um pouquinho e vai para lá. Não fecha bem, abre de novo. E aqui é variado, tem peixes que são assim, né? Tem peixes que são assim. Aí o peixinho, ele tem um olhinho, e em volta do olho ele tem essa linha, ele fica meio esbugalhado o olho dele. A partezinha da boca dele, olha, faz assim, ó, entra e sai. Viu que faz? Vai. Então, vamos a princípio colocar uma nadadeira aqui e a outra nadadeira vem aqui. Esse amarelinho, ele tem uma nadadeira bem pequenininha aqui e tem uma aqui desse lado. Se quiser mostrar a outro lado, pode desenhar aqui, ó, só um pedacinho, lembrando, né, que essa vem por na frente desse arco e essa aqui passa por trás. Vamos fazer um peixe palhaço? Então, vamos lá. E ele não fecha muito aqui. E a caudinha dele é assim, um pouquinho arredondada. O olhinho. Ele quase não tem essa marcação. A gente faz ela bem suave só. Ele tem uma gola, parece branca aqui. E aí, ele tem mais uma aqui. Ele tem uma nadadeira que vem aqui. Aí, ele tem mais uma que vem aqui. Uma que vem aqui embaixo. E aqui ele tem duas, né? Uma pro lado de cá. E uma que vai ficar pro lado de lá. E fora isso, ele tem essa daqui. Tem até um filminho, né? Um desenho de um peixinho que tem uma nadadeira menor do que a outra. E que país será que eu estou falando? Que lugar que aconteceu um avivamento que chegou a curar o mar? Ah, esse avivamento aconteceu lá nas Ilhas Fiji. As Ilhas Fiji são um conjunto de mais de 300 ilhas, algumas maiores, outras bem pequenininhas, e fica na Oceania. Estou criando aqui um coral. Então, o que eu faço? Faço ou uma estrutura tipo Y, ou então, ao invés dele ter Y, ele vai ter 3 aberturinhas. Então, vou colocando ela e vou criando, vou tecendo aqui, colocando para um lado, para outro lado. 2001, em julho de 2001, aconteceu uma eleição. Um presidente indiano ganhou a eleição. Muitas pessoas não estavam de acordo com isso, se rebelaram. Muitas lojas foram destruídas, principalmente do povo indiano. O caos se instalou, os turistas foram embora, a igreja viu que tinha que fazer alguma coisa, né? Porque eles se lembraram daquele versículo de 2 Crônicas, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, jejuar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei e sararei a sua terra.
Bom, eu acho que desse coral aqui chega, tá? Então, agora eu vou criar aqui desse lado umas pedrinhas. Agora eu vou fazer isso daqui, que acho que é uma anêmona, né? Você só vai fazendo linhas compridas. Bom, esse movimento, ele cresceu rapidamente e 10.000 pessoas se juntaram para 3 semanas de oração. Então, houve um renovo sobre essas ilhas, né? As doenças foram sumindo das comunidades que estavam se rendendo, que estavam se arrependendo, né? Porque o avivamento nunca vem sem antes ter um arrependimento. Então, nessas ilhas, né? Tem uma ilha chamada Nairobi. Então, no início dos anos 60, as águas daquele lugar ficaram esbranquiçadas e não se podia tomar daquela água, nem muito menos nadar naquela água, ela se tornou cancerígena e o povo ficou sem os peixes que aqueles rios produziram, né? E quando chegou o avivamento, essas águas elas foram limpas. Eles diziam, eu lembro, foi ao meio-dia, simplesmente a água foi limpa. Os recifes também tinham sumido, né? E porque não tinha mais os recifes, também não tinha mais os peixes. Depois do arrependimento, eles viram que a terra tinha se tornado novamente produtiva e os mares foram limpos. Bom, agora eu vou completar com muitos peixinhos aqui. Agora vamos pintar a água. Eu vou fazer o que eu já ensinei quando a gente pinta o céu. Primeira coisa, com um pincel largo, vou molhar todo o papel. Agora eu vou pegar esse azul e venho aqui olhando o meu papel. Olhando não, né? Entintando. Já está bem molhado. Então agora só preciso passar tinta. Veja que eu vou passar por cima de tudo. Corais, peixes e tudo. Quando a tinta seca, ele fica bem mais clarinho. Agora com o outro pincel, eu venho tirando um pouco dessa tinta para formar essa parte de cima do oceano. Eu venho tirando, ó, eu tiro e deposito aqui. E com isso eu vou criando como se fosse a parte mais de cima ali, né? Do oceano que tá recebendo a luz do sol. Já tinha ouvido falar alguma vez desse avivamento das Ilhas Fiji? Eu sou uma pessoa que está orando pelo avivamento no Brasil. Creio que ele virá e vai trazer vida. O papel seca rapidinho, então nós não temos muito tempo. Só espalhando a tinta que já tem aqui. Não estou mais colocando tinta. Olha aqui como é que tá ficando com sensação de que é o mar mesmo. Agora temos que esperar secar. Agora eu vou fazer essa parte aqui com lápis de cor aquarelável. Então, eu vou ir pintando aqui e depois eu vou passar o pincel com água. Coloco a água aqui no pincel e vou transferindo para cá. Parece que eu realmente aquarelei, mas eu trabalhei com o lápis de cor aquarelável. Peguei o mesmo vermelho que eu tô pintando e um marronzinho. E aí eu pego o pincel e vou usando eles como se eles fossem uma pastilha de tinta. Por quê? Porque eu quero colocar aqui no meinho um tom um pouco mais escuro. Todo o coral aqui preenchendo todos esses espaços. Isso dá um pouquinho uma noção de profundidade. E agora eu vou pegar a tinta, com um pouco de água, misturo ele aqui nisso daqui que se chama godê, formando uma corzinha, acrescento bastante água.
Espalhe com bastante água. Lembra que a aquarela precisa de muita água. Vou continuar pintando os peixinhos agora. Depois é bem capaz, ainda acho que eu vou dar um acabamento com o próprio lápis de cor. Mas eu quero contar um pouquinho mais sobre esse milagre nas águas. Quem conta esse relato é um próprio pastor daquela vila. O nome dele é Vuniane Nakayata. Ele conta que nessa localidade não tinha nenhuma vida no rio. Nada, nem tampouco nas margens dos rios, não tinha em nenhum lugar. Mas de uma hora para outra, atraído pelo Senhor dos mares, os peixes começaram a voltar. E isso foi após um culto. Após esse culto, as águas ficaram translúcidas e o povo sentiu o cheiro dos peixes, foram correndo para a beira da água e viram os peixes chegando e pescaram 3.957 peixes. Era um milagre incrível. Começaram a cantar com todas as suas forças, a dançar, a louvar ao Senhor. E isso é uma coisa que somente o Senhor de todos os mares pode fazer. E essa novidade foi se espalhando, né? Dessa prosperidade que o rio trouxe novamente, né? As águas foram curadas, e não somente as águas, como também os frutos que antes eram pequenos, de repente se tornaram frutos muito grandes. Tem o manguezal lá, e os caranguejos que antes eram pequenos, depois tornaram-se enormes. Então essa purificação nas águas veio como consequência de uma purificação das pessoas. E essa purificação, ela passa por arrependimento, né? O arrependimento é fruto da oração, por unidade, quando todas as igrejas viram que na verdade elas são aquilo que Deus diz que elas são, né? A igreja é o corpo de Cristo e não é a denominação que importa, né? A igreja se viu como um todo, como corpo de Cristo. E eles têm chamado, né, esses milagres que têm acontecido nas águas de ecomilagres. Em diversos lugares, assim, os corais eram só pedras e de repente começou realmente como se fossem florzinhas brancas, né, nos corais, e eles começaram a renascer de novo. E eu achei uma coisa tão interessante também desse relato de um jejum coletivo. Em uma vila em particular, eles se encontravam às 9 da manhã e ficavam até meia-noite, se lamentando e se arrependendo. E nós queremos o avivamento no Brasil, né? E isso inevitavelmente vai passar por esse tempo de arrependimento. E isso é para os cristãos que eu estou falando. São os cristãos, é a igreja que precisa passar por esse tempo, né? E eu tenho clamado por que esse tempo de avivamento chega. E eu sei que antes desse tempo de abundância chegar, vai ter o tempo de passar as coisas a limpo. Vai ter o tempo de chorar na presença do Senhor, de se arrepender. Porque é o Espírito Santo, né? Na Bíblia fala que é o Espírito que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. E isso vai acontecer com a igreja, com aquelas pessoas que têm buscado por esse avivamento. O Senhor quer nos abençoar, mas Ele quer que a gente passe por esse processo primeiro, de uma limpeza, de uma purificação. Ele vai purificar a nossa nação. E com isso, Deus vai sarar a nossa nação. Deus vai sarar o Brasil. Eu creio nisso. Você planta alguma coisa, você sabe que esse fruto poderia ser muito maior, que ele pode ser aquilo que o próprio fruto foi destinado a ser? Diz na Bíblia, lá em Romanos 8, toda a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Os frutos, os animais, eles estão aguardando por esse tempo. E nós podemos clamar por esse tempo. Venha esse tempo, nós queremos
viver esse tempo. Você está disposto a clamar por isso? Grande ou pequeno, não sei quantos anos você tem, você que está assistindo isso daqui, mas eu sei que o coração de alguém aí está sendo tocado. Alguém que talvez nunca tinha pensado, puxa, nunca orei por avivamento, né? E eu sei que esse vídeo vai ser usado para atingir alguma vida aqui que vai dizer, eu quero isso, isso está à disposição, o Senhor fez uma vez, Ele vai fazer de novo, Ele pode fazer na minha nação, e eu quero ver esse avivamento. Vou fazer um fundinho de areia, vou pintar mesmo para dar uma sensação mesmo de areia. Então, como eu falei, dessa vez eu ia mesclar, né? Lápis de cor com aquarela. Agora eu separei várias cores aqui, onde eu vou usar para deixar algumas áreas um pouco mais escuras, outras áreas um pouco mais claras. No próprio peixe palhaço aqui, pensando que a luz vem de cima, então sempre vou deixar a parte de cima dos peixes mais clara e a parte de baixo deles um pouquinho mais escura. O peixinho palhaço, ele também tem uma partezinha preta, né? Então pego o lápis bem apontadinho, né? Isso aí é um segredo também, trabalhar com lápis bem apontado. Tão bonitinho, né? Esse peixe palhaço, tão bonito. Quem já teve a oportunidade de mergulhar uma vez? É uma coisa maravilhosa. Eu sou muito fã de mergulhar só com snorkel. Na anêmona também vou criar umas áreas, as que estão para trás um pouquinho mais escuras. Aí a gente cria esse jogo de valores, né? A gente traz algumas coisas para frente, algumas vão ficar atrás, o que tá atrás vou deixar um pouquinho mais escuro e outras coisas daí automaticamente vem para frente. E essa arte aqui, ela vai cumprir a sua função de arte profética. Eu tenho, então, o prazer de dizer que alguém vai ganhar esta arte aqui. Você quer ganhar essa arte? Então, você pode dizer, eu quero, e eu vou ter prazer em mandar essa arte para você. E eu sei que essa arte vai achar o lugar certo, porque a arte profética, né, a gente ora, fala, Senhor Deus, quero que ela cumpra o seu propósito, que é o propósito de abençoar. Deus te abençoe muito, dá um like, dá uma curtida e boas artes para você. Refaça isso, publique, me marque, eu vou ficar super, super feliz em saber que isso abençoa a sua vida. A história desse avivamento não é uma notícia incrível? Não vale a pena ser espalhado? Por isso eu quero te convidar. Espalhe a boa notícia.